Fazer um outro assunto, porque o plenário da Câmara dos Deputados deve votar daqui a pouquinho o projeto de lei que restringe as saídas temporárias de presos, apelidado de PL das saidinhas. Para evitar desgaste, o deputado José Guimarães, que é o líder do governo na casa, afirmou que não haverá orientação para os deputados da base aliada, liberando eles para votarem como queiram. No Senado, o texto foi aprovado com 62 votos favoráveis, 2 contrários e 1 abstenção. Alan Gani tem acompanhado as movimentações, inclusive as manifestações dos parlamentares acerca desse tema que também acaba abraçando muitos setores da sociedade. Você particularmente, Gani, viu uma escalada de violência nos últimos anos também em função desses detentos que acabam gozando desse benefício previsto na legislação. O que a Câmara deve fazer no dia de hoje? Olha, não, deve passar isso, daí é uma sinalização contra a impunidade. É claro que isso não vai resolver o problema da violência no país, mas mostra um anseio da população. Isso que é mais importante nesse projeto da saidinha. A população dizendo: cansamos de tanta violência, cansamos de tanta impunidade. Nós queremos uma resposta enérgica do Estado. E eu, particularmente, tenho uma preocupação de que, após passar corretamente a aprovação do fim da saidinha, esse debate esfrie, como se, já ganhamos, né? Não, tem muito o que se fazer. Para falar a verdade, isso é só o começo, mas eu tenho essa preocupação que isso esfrie no parlamento. E dada essa preocupação, no programa 3 em 1, eu perguntei ao deputado Derrit, secretário aqui de Segurança Pública do Estado de São Paulo, se havia clima, uma continuidade para projetos mais importantes ainda do que o fim da saidinha, como a redução da maioridade penal. Grande parte dos homicídios cometidos aqui no Brasil, de estupros, de tráfico de drogas, tá ligado a menor de idade. Então, o menor de idade, ele pode tudo, mas aí na hora de cometer um crime, não, aí ele é uma criança, ele não sabe o que tá fazendo. Peraí, esse duplo padrão não dá, ele pode votar, pode cometer crime eleitoral, pode escolher governante, presidente, mas daí tem responsabilidade para isso. Escolher o presidente do país é de uma baita responsabilidade. Não, mas daí na hora de cometer crime, coitado, ele não sabe o que ele está fazendo. Peraí. Então, redução da maioridade penal, fundamental. Outro projeto que deveria votar, Caniato, deveria voltar ao debate, a possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância. Como sempre foi no Brasil, na maior parte do tempo aqui no Brasil, tem que votar com isso, né? E, enfim, então isso também é um convite à impunidade. Por fim, acabar com esses mecanismos de progressão da pena. Também é um convite à impunidade. A pessoa entra lá com 20 anos e sai com 3 anos, cometendo duplo homicídio. Então, eu acho que é muito importante que esse debate, porque vai passar o fim da saidinha, mas não esfrie, não tenha uma sensação a sociedade de que ganhamos a guerra contra a violência. Ou foi um cala-boca, né? Não, Oi? Não, ou acaba sendo um cala-boca. Um cala-boca. Não, é só o início. O fim da saidinha só é simbólico, porque não vai resolver o problema da violência. Só é uma sinalização da sociedade de cansamos de impunidade. Mas esses 3, só para aqui alguns exemplos, esses 3 projetos aí que eu citei, que um deles seja aprovado, já reduz e muito a violência nesse país. E você que nos acompanha, é a favor ou contra o fim das saidinhas temporárias para presos? Você, Roberto Mota, expectativa para essa votação que vai acontecer na Câmara Federal, que vai apreciar mais uma vez o PL que prevê o fim das saidinhas de presos. Mas acredita, Mota, que essa votação pode ser o início de um processo de endurecimento da legislação? Eu espero, Caniato. Eu espero. É importante a gente frisar, né? E aí vou pegar só a carona no que o Gani disse, só para fazer uma observação, que o nosso problema não é violência, o nosso problema é crime. São 2 coisas diferentes. A violência, ela às vezes é necessária para fazer um bem. Então, quando alguém sequestra um parente seu,
A polícia usa de violência para entrar no cativeiro e libertar a pessoa. Agora, crime não é nunca, jamais, uma coisa boa. E tem uma armadilha da qual a gente precisa escapar, e vocês vão ver essa armadilha sendo utilizada agora na discussão da saidinha, que é a turma progressista vem e diz, mas esse projeto, essa lei, não vai resolver o problema do crime. Isso é uma armadilha, porque não existe solução para o problema do crime. Crime existe em todos os países. O que não existe é uma situação como a nossa. O Brasil vive um morticínio, um massacre permanente. Isso precisa acabar. Então não esqueçam disso. A gente não está fazendo esse projeto para acabar com o crime. A gente precisa fazer esse projeto e vários outros para acabar com a crise de criminalidade. Uma das providências para você diminuir a quantidade de crimes é você aumentar os custos de quem comete um crime e reduzir os benefícios. Isso é uma teoria chamada Teoria Econômica do Crime, que o capitão Derrite, deputado federal, secretário de Segurança, conhece muito bem, o governador Tarcísio também conhece muito bem. Essa teoria ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1992, que foi dado ao economista Gary Becker. Agora, por último, e eu me arrisco a dizer, acima de tudo, ao aspecto moral. E eu queria compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu semana passada. Nós debatemos aqui, como a gente faz quase todo dia, e eu citei o exemplo da menina Isabela Nardoni, porque o seu pai, o seu assassino, na semana passada ou na semana anterior, teve direito, mais uma vez, ao benefício da saidinha. Eu expliquei como isso é um absurdo do ponto de vista moral. E na mesma noite eu recebi uma mensagem muito comovente da mãe da menina Isabela Nardoni, me agradecendo a Jovem Pan e ao Pingos nos Is, por não deixar que esse caso caia no esquecimento. Então, em memória de Isabela Nardoni e de todas as crianças que foram massacradas nesse Brasil, que a gente tem que dizer ao Congresso, levem esse projeto adiante e levem os outros que ainda são necessários para acabar com essa insanidade de crime aqui no Brasil. Já que você mencionou esse episódio triste, né, Mota? Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foram a uma festa de casamento como padrinhos. O casal que foi condenado justamente pelo assassinato da menina Isabela Nardoni em 2008, quando tinha 5 anos. E o Mota recebeu uma mensagem, inclusive, da mãe da menina Isabela Nardoni. Agora vamos começar um giro em Brasília. Não falamos ainda com José Maria Trindade. Zé, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Expectativa para apreciação dos deputados das emendas que foram colocadas pelos senadores nesse projeto que prevê o fim das saidinhas temporárias. Ordem do dia na Câmara. O que é preciso destacar em relação a essa apreciação, hein, Zé? Pois é, muito importante, principalmente pela rapidez, né? Muito boa noite a todos. Olha, os deputados entenderam que a demanda que foi apresentada no Senado Federal de mudanças, né, no projeto, isso tem que rapidamente ser resolvido. O projeto é da Câmara, foi para o Senado, está voltando e discutir a emenda. O tema foi colocado em debate e esta é a grande importância. Não acaba com a saidinha, ainda ficam algumas possibilidades. Por exemplo, a saidinha, a emenda Moro, né, que está sendo discutida sobre a possibilidade de estudar e tal. E agora, eu vi hoje um debate sobre a judicialização do assunto. Ou seja, a ideia de que quem foi condenado nesta atual legislação, com essa legislação atual que permite a saidinha, ele teria direito à saidinha, e isso vai acabar de novo nos tribunais, né? É preciso definir, porque a legislação penal, ela retroage para beneficiar o réu, ela não retroage para dificultar ou piorar a vida do réu, né? Então, é preciso avaliar no futuro, mas de qualquer maneira, colocou em debate a situação do preso no Brasil.
E durante esse debate eu vi ali a apresentação de argumentos que aprofundam a dificuldade jurídica nessa área penal. Me disse uma certa vez o Marcelo Leonardo, que é um advogado de grande experiência em Minas Gerais, de que quem tentar de alguma maneira encontrar lógica na legislação penal fica doido, porque não tem lógica. São vários exemplos. Hoje, por exemplo, aqui o Tribunal de Júri condenou a 12 anos de prisão, né? 12 anos de prisão, um funcionário de empresa que matou o outro a pauladas porque achou que ele tinha roubado o celular. 12 anos de prisão. Ele fica 2 anos no máximo e pronto, né? Enquanto outros são condenados a 17, 18 anos por um crime muito menos grave, né? Que é crime depredar patrimônio público, quebrar e tal. Então não há uma lógica. E isso está em debate no Congresso, e daí a grande importância. Não é a saidinha só, é a facilidade com que há essa possibilidade de progressão de pena. Quem tem direito à saidinha, gente, sai para o semiaberto, vai trabalhar e volta, ou às vezes não volta. Na saidinha, quem não volta, ele é muito prejudicado, porque a saidinha é um passo para o aberto. Significa que ele está no semiaberto. Quem não volta tem um prejuízo jurídico muito grande, porque ele retorna ao fechado, né? Para você ter uma ideia de como a coisa não é bem administrada. Não dá para o Estado sair como babá, olhando um por um, mas uma legislação firme, rígida. Se você for pego fora das normas, fora de casa, depois das 8 horas da noite, ou bebendo, ou frequentando lugares onde estão condenados, você volta para a cadeia e cumpre todo o crime, a pena no fechado, por exemplo. Isso já assustaria e deixaria mais intranquilos os bandidos que têm uma vida boa aqui no Brasil. O Mota falou desta matemática do crime, né, da economia do crime. É impressionante. O crime é um negócio. Se ele não for lucrativo e as chances de prisão fossem muito grandes, não haveria tantos crimes assim. Sempre haverá crimes, não existe. Sempre tem os desajustados, né? Mas aqui no Brasil a coisa parece simples e acaba popularizando demais. Então, o fim da saidinha, ou a restrição muito grande da saidinha, isso pode beneficiar o sistema na medida em que jogou o assunto no debate. Hoje se fala sobre isso no Congresso Nacional. Antes não se falava, ou seja, já é uma vitória. Agora, Alan Gani, as emendas do Senado, elas revertem a proibição total da saída temporária, permitindo a sua concessão apenas no caso de frequência em curso profissionalizante, ensino médio ou superior. Qual é a minha pergunta? Os condenados não poderiam utilizar esse argumento muito nobre da educação como um subterfúgio para ganhar o benefício e nem sempre respeitar à risca a legislação? Pode, claro, sempre onde há essa possibilidade, onde há brecha, criminoso, e aí no caso são criminosos mesmo, eles são muito espertos em fazer esse tipo de coisa. Então, não vejo também que isso tenha sido um grande problema. Eu acho que a sinalização, né, do fim da saidinha, apesar dessa concessão, ela foi muito importante. É uma sinalização em relação ao fim da impunidade. E vamos lembrar que sim, tem crimes que são cometidos durante a saidinha. E se a gente falar, mas percentualmente 95% retorno e 5% não retorno, se a gente está falando de um crime, que seja no Brasil inteiro, é uma vida perdida, é uma família devastada, e isso é muito grave. Então o sistema não pode abrir brechas para que isso aconteça. A gente viu o caso do policial que foi assassinado durante a saidinha. Novamente, Caniato, espero que isso seja só o início deste combate à criminalidade neste país e ao fim da impunidade. A sociedade brasileira tem que começar a discutir isso para valer. A questão da criminalidade, da segurança pública entrou pela primeira vez de uma maneira mais enérgica no debate em 2018,
E a partir dali começou a ganhar mais corpo essa questão. Até então o Brasil tinha estatística de guerra, mas parecia que isso não era um problema no país, né? Ontem ou anteontem, não foi, Mota? Nós trouxemos a informação, um dado divulgado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que na última saidinha mais de 400 criminosos foram presos nessa última edição. E desse montante, esses 400 não estavam respeitando o que dizia o dispositivo, né? O que prevê o dispositivo. E desse montante, mais de 30 cometendo crimes. Mota, você também não teme esse dispositivo que foi colocado pelo Senado Federal e que os deputados irão votar no dia de hoje, essa emenda que permite a saidinha caso ele esteja matriculado em curso profissionalizante, ensino médio, ensino superior? Não é uma brecha que se abre para esses condenados, Mota? Sem dúvida, eu acho essa brecha injustificável. Eu achei horrorosa essa emenda do senador Sérgio Moro. Eu não entendo o que uma coisa tem a ver com a outra. Se o preso está estudando, se ele está frequentando escola, excelente, bom para ele. Ele não faz mais do que a obrigação dele. Agora, por causa disso, você vai criar uma exceção. Você sabe o que isso vai significar? Que muitos criminosos vão se matricular em algum cursinho aí só para poder entrar nessa emenda. É muita ingenuidade um troço desse. Eu queria fazer 3 observações aqui que eu acho que tem a ver com esse caso. Primeiro, quando eu falo economia do crime, Zé, a teoria da economia do crime, ela não diz respeito ao dinheiro movimentado pelos criminosos. Ela é uma teoria que explica o comportamento do criminoso. Então ela diz mais ou menos o seguinte: se você pegar a sociedade brasileira, tem um determinado número de brasileiros que, se você der a chance, a ocasião, eles vão cometer um crime, tá? Porque eles têm uma forma de pensar diferente da nossa, enfim. Então, o que você tem que fazer? Você tem que elevar o custo do crime. O que é o custo do crime? Por exemplo, você botar uma sentença de prisão dura. Matou alguém, vai ficar a vida inteira preso. Pronto. Muita gente está disposta a matar para ficar 9 anos. Tem vários casos de homicídios terríveis aqui no Brasil, onde o sujeito ficou 9 anos preso. Então, isso equivale a uma vida no Brasil, 9 anos. Se você subir esse custo para o resto da vida, eu aposto, né? O Gary Becker provou isso, com a teoria que ganhou o prêmio Nobel. O número de homicídios vai descer. O segundo aspecto dessa saidinha, Daniel, que você lembrou muito bem, é o absurdo de você colocar os recursos do Estado para servir de babado criminoso nas ruas. Então você pega um criminoso que está preso, e o criminoso hoje no Brasil, para ser preso, ele tem que ter feito uma coisa muito ruim, e várias vezes, para conseguir ser mandado para uma prisão. Você pega um sujeito que estuprou, que assaltou, que matou, e diz para ele: olha, eu vou te dar esse brinquedinho aqui chamado tornozeleira, e você vai sair, você vai ter que obedecer essas regrinhas. Você não pode frequentar bares, você tem que voltar para casa às 6 horas. Você dá para ele regras que para uma pessoa normal já seria difícil cumprir. E você está dando isso para um criminoso. E aí você bota o recurso do Estado para ficar monitorando. E a polícia de São Paulo e a polícia de outros lugares vai lá e vai prender o criminoso porque ele está num bar no horário que ele não deveria estar. Alguém achou que esses criminosos têm essa disposição de obedecer às regras? Então, eu acho isso um absurdo. Enquanto a gente está num país onde as pessoas não têm saneamento básico, onde a polícia não tem em determinados locais coletes balísticos para se proteger, e o dinheiro que poderia ir para isso, a gente está usando para ser babá de preso. E o terceiro elemento que eu quero trazer aqui rapidamente é que essas pessoas, tem muita gente que discute a história de presídio como se presídio fosse um universo separado, como se presídio não tivesse nada a ver com a nossa vida, né? Qual é a realidade? O Brasil tem uma quantidade de crimes inacreditável. Se a gente pega homicídios, eu vou lembrar de novo, 40 mil homicídios por ano, a cada 13 minutos morre uma pessoa assassinada no Brasil. 92% desses criminosos nunca são identificados. Presta atenção nisso.
Tá? Então, os que estão na cadeia são os 8%. Com o que a sociedade brasileira, o Estado brasileiro deveria estar preocupado nesse momento? Com os 92% de assassinos que matam e estão impunes. Ao invés disso, nós estamos gastando o nosso esforço, o nosso recurso, o nosso tempo, nos preocupando com os que estão presos. Isso é uma inversão total de valores.